Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, eu quero ler o versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos nesse texto, nós devemos nos lembrar, fundamentalmente, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como Deus, ele tem os atributos incomunicáveis de Deus: autoexistência, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, imensidão, impecabilidade, transcendência e imanência. Isso é o Espírito Santo como Deus. Ele é Deus, porque ele ocupa um lugar na Santíssima Trindade e ele tem os mesmos atributos do Pai e os mesmos atributos do Filho. Uma outra coisa que nós devemos considerar quando lemos esse texto que os irmãos propuseram é que o Espírito Santo não é apenas Deus, mas ele também é uma pessoa. Ao contrário do que ensinam as falsas religiões e ao contrário do que ensinam até alguns pseudos cristãos, o Espírito Santo não é uma força etérea, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um espírito da parte de Deus. O Espírito Santo também, ele não é óleo, ele também não é água, ele também não é fogo, ele também não é pomba, ele também não é nenhuma daquelas imagens bíblicas utilizadas para descrever suas ações, como por exemplo óleo. O Espírito Santo, ele não é algo despersonalizado, antes ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem razão, ele pensa, como pessoa ele tem volição, ele deseja, e como pessoa ele tem emoção, ele sente. Bom, sediços ou conhecedores disso, de que o Espírito Santo é Deus e de que o Espírito Santo é uma pessoa, nós devemos partir agora para aquela parte sobre o estudo do Espírito Santo que diz respeito à sua obra, que é mais chamada de paracletologia. Aliás, eu quando leciono lá no seminário, eu sempre digo que a pneumatologia diz respeito à natureza do Espírito Santo, e a paracletologia diz respeito à obra do Espírito Santo. E quando nós pensamos na obra do Espírito Santo, nós devemos fundamentalmente dividir a obra do Espírito Santo em duas grandes classes. Uma é a obra do Espírito Santo descrita a partir dos escritos paulinos, e outra é a obra do Espírito Santo a partir dos escritos de Lucas. Como que Paulo vê a obra do Espírito Santo na vida do sujeito? Geralmente, a obra do Espírito Santo na vida do homem, da mulher, a partir da cosmovisão paulina, é uma obra que tem um caráter de restaurar a moralidade que fora perdida com a queda. Então, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo na cosmovisão paulina, nos escritos paulinos, nos textos paulinos? Ser cheio do Espírito Santo a partir
das construções de Paulo quer dizer ter em si restaurada a moralidade, ter em si restaurada a ética, ter em si restaurada a probidade, ter em si restaurada a santidade, ter em si restaurada as marcas, as características do caráter de Cristo. Quer dizer, Paulo, quando pensa em ser cheio do Espírito e nos efeitos que este enchimento, que esta plenificação, que esta locupletação gera, na mente de Paulo, o Espírito gera no homem, na mulher, no sujeito, naquele que ele possui, inspira, guia e dirige. O Espírito Santo produz uma moralidade. O Espírito Santo resgata valores, o Espírito Santo introjeta ética, o Espírito Santo muda comportamentos, o Espírito Santo molda e forja o caráter de Cristo naquele sujeito que é cheio da sua presença e da sua graça. É muito interessante que, se nós fôssemos aqui nos debruçar sobre o capítulo 5 de Efésios e sobre o capítulo 6, nós iríamos perceber que Paulo não só diz que nós devemos ser cheios do Espírito, mas Paulo também indica aqui o que é ser cheio do Espírito, quais são os sintomas, quais são as evidências, quais são as consequências, quais são os desdobramentos de ser cheios do Espírito. E na mentalidade de Paulo, no pensamento paulino, em todos os momentos, nas suas epístolas ou nos seus discursos, lá em Atos dos Apóstolos, no pensamento de Paulo, quando um homem, quando uma mulher, quando uma criança, quando um jovem é cheio do Espírito, isso precisa reverberar em boa conduta, isso precisa traduzir-se em transformação de caráter, isso precisa explicitar-se em mudança de comportamento. Para Paulo, quem é cheio do Espírito anda na luz, quem é cheio do Espírito anda na verdade, quem é cheio do Espírito anda na justiça, quem é cheio do Espírito anda na bondade, quem é cheio do Espírito anda na fidelidade, quem é cheio do Espírito anda nas virtudes, quem é cheio do Espírito desenvolve os elementos do fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito vai refletindo no mundo a cada dia a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, o varão perfeito. Então, no pensamento paulino, ser cheio do Espírito quer dizer ter uma vida de caráter. Ser cheio do Espírito quer dizer ser um bom marido, a mulher ser uma boa mulher, o filho ser um bom filho, os pais serem bons pais, os empregados serem bons empregados, os patrões serem bons patrões, os governantes serem bons governantes, os governados serem bons governados, os cristãos serem bons crentes, que não dão trabalho para ninguém a não ser para o reino das trevas. Isso é ser cheio do Espírito na concepção paulina. No entanto, nós temos que nos lembrar que nós temos também uma outra forma de enxergar as obras do Espírito, e essa outra forma é no modo como Lucas descreve a obra do Espírito. E para a visão de Lucas, a visão chamada de visão lucana, a respeito da obra do Espírito, e eu digo aqui que a visão de Lucas, o Espírito Santo, ele é descrito também no Evangelho de Lucas, bem como no livro de Atos. Então, se você quiser saber como que Lucas enxerga a obra do Espírito, como é que Lucas enxerga a ação do Espírito, o que é que Lucas vê quando ele vê um homem cheio do Espírito, Lucas descreve essa sua cosmovisão, ele descreve a sua opinião, a sua visão, a sua concepção sobre o assunto no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. E qual é
a obra do Espírito Santo a partir de Lucas, ela é um pouco diferente da de Paulo, mas ela não é antagônica à de Paulo. Ela é um pouco diferente da de Paulo, mas ela não é contradizente à de Paulo. Ela é um pouco diferente da de Paulo, mas ela não é anulatória da visão de Paulo. Eu entendo que a visão de Lucas, ela é de forma complementadora, ela é de forma acrescentadora, ela vem para trazer uma percepção a respeito do Espírito Santo, para além desta ação do Espírito de nos santificar. Enquanto em Paulo o Espírito nos santifica, na visão de Lucas, o Espírito não só nos santifica, mas o Espírito Santo também nos mune de dons, de talentos e de poder. Para Lucas, o indivíduo cheio do Espírito Santo, ele traduz isso, ele reverbera isso, ele manifesta, ele exterioriza isso, demonstrando dons e poder para destruir fortaleza, expandir o reino de Deus e edificar a igreja. Eu não gosto de pregadores que têm um discurso manco, e o discurso manco é aquele que diz que ser cheio do Espírito é ser santo e não é ser cheio de poder. Isso está errado, porque a visão de Paulo não anula a de Lucas, e a de Lucas não anula a de Paulo. O Espírito, ele tanto traz santidade, quanto traz dons. Ele tanto limpa, ele tanto purifica, ele tanto muda o caráter e molda o caráter, quanto enche de virtude, de unção, de graça, de autoridade e de poder. Uma pessoa que odiava e passa a amar por fruto do Espírito, está cheia do Espírito. Mas uma pessoa que era gelada, fria, indiferente, uma pessoa que era estagnada, mórbida, paralisada, morta espiritualmente, mas agora está cheia de fervor, de dons e de autoridade de Deus, está tão cheia do Espírito quanto a pessoa que anda na santidade. Uma coisa não anula a outra. Dito isso, eu quero ir partindo aqui para a minha conclusão, dizendo o seguinte: que na visão lucana existe uma distinção hermenêutica. Uns dizem o que o Espírito fez de derramar dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, lá no livro de Atos, aquilo é só para aquele tempo. Estes se chamam cessacionistas. Eles creem numa estagnação, eles creem numa paralisação. Eles dizem: aquilo que aconteceu de Deus derramar poder, virtude, unção, e aquela unção traduzir-se em dons de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de cura, maravilhas. Esses dons, alguns dizem, se reduziram, se limitaram ao período da igreja primitiva. Esses são chamados de cessacionistas. E há outros que dizem: não, senhores, os dons que Deus derramou lá em Atos dos Apóstolos, eles não apenas atenderam a igreja naquele tempo, mas eles servem para nós hoje. Aleluia! Eles são para a atualidade, eles são para a igreja do presente século. E estes que entendem assim são chamados de continuistas. A igreja presbiteriana renovada, a exemplo da igreja Assembleia de Deus, não é formada por uma comunidade de homens e mulheres que, ao olharem para a ação do Espírito, veem a ação do Espírito apenas restringindo-se àquilo que Paulo disse, ou seja, só no aspecto de santidade, mas também entende que a ação do Espírito é de acordo com aquilo que Lucas diz, que é a ação do Espírito nos traz poder, autoridade e dons. Outra coisa é que, quanto aos dons, aqueles que são continuistas dizem:
os dons não dizem respeito apenas à igreja do primeiro século, mas é também uma bênção, uma virtude, é também uma graça de Deus para nós nesses dias. Quais são os argumentos dos cessacionistas? Por que um cessacionista é cessacionista? Por que ele diz que o Espírito Santo só agiu em poder, em dons, em operações de maravilhas e de milagres naquela primeira geração? Quais são os argumentos? Vejamos alguns argumentos aqui. Primeiro, eles dizem que o Pentecoste seria apenas para coroar a Cristo. Então, na visão de um cessacionista, a ação do Espírito no Pentecostes tinha como objetivo coroar Cristo. E aí, como coroou Cristo ali, então não se desdobra, não se estende, não chega até nós. Tinha como foco a coroação de Cristo. Cristo foi coroado, ele está agora no trono, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e é o Rei extraordinário, glorioso. Então, no Pentecoste houve a coroação e pronto, encerrou-se ali. O segundo pensamento do cessacionista, ele diz assim: o Pentecoste ele não se repetirá nunca mais, porque ele seria apenas para validar o ministério dos apóstolos. Ou seja, houve uma legitimação do ministério apostólico no primeiro século, e Deus precisava legitimar a igreja, legitimar o ministério apostólico, e para isso Deus derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo naquela ocasião, dizem eles, ele veio tanto no aspecto paulino de moralizar o homem, quanto no aspecto lucano de dar poder para o homem. E aí eles dizem, mas aquela virtude que foi derramada sobre os apóstolos não se derramou sobre as gerações futuras da igreja, que são gerações não apostólicas, no sentido de não serem formadas por apóstolos. Eles apresentam ainda um terceiro argumento: o Pentecoste seria apenas para marcar com milagres o início de uma era. Quando eles dizem isso, eles estão baseando num fenômeno que a Bíblia registra, que diz respeito ao seguinte: sempre que Deus vai marcar o início de uma nova era, Deus derrama muitos milagres. Como por exemplo, quando Deus marcou o início do patriarcado de Israel. Sara viveu milagres, Isaac viveu milagres, Jacó viveu milagres, quer dizer, no início do patriarcado, muitos milagres. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, Deus estava começando um projeto novo, então ali no deserto, muitos milagres. Por exemplo, na época do profeta Elias, que começou de fato o ministério profético em Israel, assim na forma como se desenvolveu em todo o Antigo Testamento. E aí então na época de Elias e Eliseu, muitos milagres. E depois, na época de Jesus, quando Jesus veio, ele iniciou também um novo tempo, e nessa iniciação, muitos milagres. E quando a igreja veio, muitos milagres aconteceram. E aí eles entendem que o movimento pentecostal, a ação do Espírito ali, foi apenas para marcar o início de uma era. Mas já que essa era da igreja está marcada, não tem mais manifestação de poder para a igreja do segundo século em diante. Um outro argumento é que diz o seguinte: apenas os apóstolos faziam milagres, e nenhum dos irmãos fizeram milagres. Então eles dizem o seguinte, que quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Atos, nós vemos muitos milagres, mas nós não vemos gente comum do povo fazer milagre. Nós só vemos gente do clero, gente da aristocracia, gente do apostolado, ou seja, só os apóstolos fazem milagre. E aí, porque só os apóstolos fazem milagres, então
os irmãos não fariam milagres. Da segunda geração para frente, você não tem mais apóstolos, então não teria milagres. Uma outra coisa que eles dizem é que a história da igreja não teria registrado eventos dessa manifestação de línguas, variedade de línguas, de dons e do Espírito Santo, ou seja, da obra do Espírito a partir do pensamento lucano. Eles dizem, a igreja, ela não registrou em sua história muitas vezes em que isso aconteceu. Por isso, eles concluem que os dons não são para hoje, os dons não são para esta geração, os dons não serviriam para nós. Então, o que seria ser cheio do Espírito hoje, num aspecto cessacionista? Ser cheio do Espírito é você como marido ser bom marido, você como mulher ser boa mulher, você como filho ser bom filho, você como pai ser bom pai, você como empregado ser bom empregado, você como patrão ser bom patrão, você como cidadão ser bom cidadão, e você como membro do poder ser bom político. Então iria reduzir a condição ou a ação do Espírito no aspecto paulino. E aí eles dizem, e o aspecto lucano? E as descrições de Lucas são para nós ou não? Eles vão dizer, não, isso não é para nós. É para nós a língua estranha? Não. É para nós o poder de Deus? Não. Isso reduziu-se ao primeiro século. Mas nós, irmãos, aqui, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Aleluia! Essa igreja aqui se chama Presbiteriana Renovada. E por que nós aqui nos chamamos de presbiterianos renovados? Porque nós cremos na atualidade dos dons. Então, para nós, diferente deles, o Espírito Santo age nesses dois vieses. O Espírito Santo age nessas duas estradas. Ele tanto purifica, limpa, santifica. Ele tanto forja em nós o caráter de Cristo, como também nos enche de dons, talentos e ações maravilhosas do Espírito. Glória a Deus. Eu vejo, pastor, nas nossas igrejas pentecostais, sou da Assembleia, mas eu vejo uma tendência de um pensamento cessacionista entrando. E aí nós temos uma baixa adesão dos adolescentes a respeito do batismo no Espírito Santo, baixa adesão dos jovens, baixa adesão dos membros da igreja. E alguns querem, estando numa igreja pentecostal, dizer, não, isso não é para hoje. Mas eu quero dizer para você que é possível entender que esse poder é para nós hoje. Essa virtude é para nós hoje. Esse talento, esse dom é para nós hoje. E eu vou dar meus argumentos também. Por que que nós somos? Por que que nós ensinamos? Por que que nós defendemos o continuismo? Primeiro, nós defendemos o continuismo porque Jesus falou que o Espírito Santo completo estaria com a igreja. Aleluia! Quando nós lemos João 14, 16, 17, Mateus 28, 18 a 20, João 16, 13 a 14, nós não lemos o Senhor Jesus descrevendo a ação do Espírito de forma parcial. Nós lemos, pelo contrário, Jesus dizendo que tudo aquilo que o Espírito Ele derramaria sobre a igreja. Não é possível que o Espírito Santo operou de forma plena, completa, no primeiro século, e agora o Espírito tenha, quanto a nós, alguma reserva. Eu não creio nisso. Eu creio que, da mesma forma que o Espírito foi pleno lá no primeiro século, o Espírito é pleno aqui hoje. O Espírito vem de forma poderosa e de forma gloriosa aqui hoje. Se o Espírito exige de nós uma entrega total, por que então Ele nos furtaria parte do seu ser? Se o Espírito exige de nós um derramamento pleno, por que que Ele só derramar-se-ia sobre nós de forma comedida, controlada?
de forma a conta-gotas. Não, senhores, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Aleluia! O Espírito, ele nos enche de autoridade contra os vícios e os pecados, e ele nos enche também de dons, talentos e maravilhas. Por que que nós cremos que nós podemos ser continuistas? Segundo lugar, porque existe uma profecia em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim: e há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramarei do meu espírito. Aqui nós temos um segundo argumento. Qual é o segundo argumento? No final dos tempos, o Espírito Santo prometeu ser derramado sobre nós de forma a demonstrar talentos e dons, virtude e poder. Olha só, preste atenção. Há um consenso entre nós que nós estamos muito próximos do fim, sim ou não, irmãos? Vocês acham que nós estamos mais perto de Jesus voltar ou menos perto de Jesus voltar em relação aos nossos irmãos lá do primeiro século? Me parece que nós estamos mais perto. Se naquele tempo João disse que já era a última hora, se naquele tempo o escritor aos Hebreus diz que faltava um poucochinho de tempo, se naquele tempo Paulo dizia que o Senhor viria de forma rápida buscar a igreja, imagina no nosso tempo. Outra coisa, qualquer um de nós aqui, não precisamos ser grandes escatologistas, que fizer aqui, qualquer um que fizer um estudo a respeito da vinda de Jesus, nós vamos perceber que está muito mais próxima a parousia do que antes. Esse nosso tempo me parece ser um tempo do fim, muito mais do que aquele tempo lá do primeiro século. E o que diz a profecia de Joel? A profecia de Joel diz: nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o que significará ser cheio do espírito? Ele diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E eu não vou visitar apenas uma classe aristocrática, elitista, só dos nobres, só dos livres, só dos endinheirados, só daqueles que são intelectualizados, só daqueles que são críticos. Ele diz: e também os vossos servos e as vossas servas, sobre eles naqueles dias eu derramarei o meu espírito de forma poderosa e gloriosa. Se esse é o tempo do fim, e no tempo do fim o Espírito Santo seria derramado de forma apoteótica, então o Espírito é derramado sobre nós de forma apoteótica. É o silogismo. O que é o silogismo? Silogismo é aquele pensamento que diz assim: todos de azul, todos que vestem azul se chamam Joões. Ele está vestido de azul. Qual o nome dele? Se todos que vestem azul são chamados de Joões, o nome dele é qual? João. É um silogismo. Se o Espírito Santo, diz aqui em Joel, seria derramado no tempo do fim, com profecias, com visões e com sonhos, com dons, tanto na primeira camada quanto nas camadas mais inferiores da sociedade. Se o texto diz que no tempo do fim Deus derramaria do seu Espírito, e esse tempo aqui é o tempo do fim, o que significa isso? Qual é a dedução natural? O que a mente exige? Que esse é o tempo que Deus está para derramar sobre nós, aleluia, do seu Espírito, da sua graça, da sua unção, da sua virtude. Jesus quer ver você andando na justiça, na integridade, mas Jesus quer ver você também cheio do Espírito Santo. Jesus quer ver você falando em línguas estranhas. Talvez você, aleluia, olhe para esse negócio de batismo no Espírito Santo, de falar a glossolalia, a xenolalia, e você diz assim: isso aí é coisa de menino. Eu quero dizer para você que isso é coisa de crente, crente da última hora, crente do último tempo, crente
que acredita que quando o Espírito vem por completo, e que para esse último tempo Deus tem uma unção diferente, Deus tem um avivamento diferente, Deus tem um derramar diferente. Um outro argumento que eu trago aqui é o argumento da chuva temporã e da chuva serôdia. O que é a chuva temporã? A chuva temporã é a chamada chuva no tempo certo, é o Pentecostes. Se o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes, aquilo é chamado de chuva temporã. Aí alguém diz: não, mas espera aí, não existe só a chuva temporã, existe também a chuva serôdia. E o que é essa chuva serôdia? É a chuva fora do tempo. É como diz Zacarias 10:1: pedi ao Senhor chuva no tempo e chuva fora do tempo, a chuva serôdia. Sim, é o Senhor quem faz relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas abundantes a cada erva do campo. Se o Pentecostes foi um derramamento do Espírito Santo no tempo certo, Deus tem as ressonâncias das suas ações. E para esse tempo, ainda que não sejamos, quer dizer, eu creio que somos, ainda que não sejamos a geração da chuva temporã, somos a geração da chuva serôdia. Há uma chuva de Deus que cai sobre nós, derramando dons, talentos e maravilhas. Semana passada eu estive pregando lá no Paraná, e aí cheguei lá, estava calor, mês de novembro. Daqui a pouco, quando cheguei lá na segunda, quando foi na terça-feira, um vento tremendo, um frio tremendo e uma chuva tremenda. Aí fui para a igreja lá, tive até que arrumar uma blusa lá para vestir. Fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, os irmãos estão todos admirados, dizendo: não é tempo de chuva e não é tempo de frio, mesmo fora do tempo, quando quer vir, ele vem. Pronto, acabou. Aleluia! Talvez nós não sejamos da geração, aleluia, temporã, mas somos a geração serôdia. É uma chuva de Deus sobre nós. Lamacandaramahai. E uma última argumentação que eu tenho é a argumentação da minha própria experiência. Diz que só pode falar com azedo é um limão quem o está tragando. Só pode falar da experiência de ser cheio do Espírito Santo, e isso em poder, aquele que experimenta. Aleluia! Eu era jovem, estava na igreja, e na igreja eu ouvia falar sobre ser cheio do Espírito, mas não apenas nesse aspecto de moralização, mas também no aspecto de poder, virtude e autoridade. E eu comecei a pregar, e um dia eu percebi que eu estava meio que um peixe fora d'água. E por quê? Porque eu ia pregar, mas não falava em línguas, não era batizado. Ia num ambiente pentecostal, mas não tinha a virtude de Deus sobre mim nesse aspecto. E aí então eu comecei a orar. E eu, irmãos, passei por uma experiência muito interessante, porque eu segui todos os conselhos possíveis. Um dia eu conheci um irmão, ele falou: o negócio é falar glória. Eu falei: mas como que é? Aí ele falou: dobra o joelho quando você for orar e fica falando glória. E eu fiquei, glória, 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 glória. E eu cansei de falar glória, não deu certo. Aí o outro disse: não, você tem que subir comigo no monte, lá no João 23. Porque o dia que você subir comigo lá no monte, nós estivermos orando e você ver lá o graveto pegando fogo, aí vai ser algo extraordinário. Eu era adolescente, eu subi no monte. Quando eu cheguei lá, eu gordinho, sempre fui gordinho, mais letárgico, né? E aí o pessoal subiu, eu me perdi. Fui parar no meio de uns umbandistas que estavam fazendo um trabalho lá, e eu quase que morro lá no meu coração, né? Eu falei: ih, meu Deus, não deu certo também. Um dia eu fui, tinha um pastor que andava aqui na nossa região pregando sobre isso, e aí alguém disse: ó, esse pastor aí, ele é usado, quando ele põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa fala em línguas, é cheia do poder. E eu fui. Aí ele colocou o microfone na minha boca e falou assim: repete comigo. Aí ele colocava aqui e dizia: te canta labacia, eu te canta labacia. Aí ele vai repetindo, eu te canta, te canta, te canta, te canta, e não deu certo.
Eu havia desistido. Falei, isso é palhaçada, isso é coisa de gente de mente fraca, isso é coisa de gente que não reflete, que não pensa, que não analisa a Bíblia para viver o negócio desse. Isso é mentira. E aí eu estava em casa um dia meio desgostoso, uma sexta-feira. A minha irmã Madalena, que eu tenho elevada estima, me liga e diz: Henrique, vamos comigo na vigília. Aí eu falei: Madalena, vou nada. Aí ela falou assim: não, vamos lá, Henrique, na vigília comigo. E eu peguei e fui na vigília. Fui assim, sabe, sem vontade. Cheguei lá na vigília, o tempo foi passando. Daqui a pouco um velhinho pegou o microfone e ele olhou para a igreja e disse assim: hoje Deus vai batizar muitos aqui com o Espírito Santo. Eu ouvi aquela história e falei: conversa. Eu já fui lá, falei canta labaci, não deu certo. Já falei glória, glória, não deu certo. Subi no monte lá, caí no meio dos umbandistas, foi um negócio terrível, eu não vou mais não. Aí ele disse: não, vem aqui na frente agora. A minha irmã, de uma posição muito forte, pegou-me pelo braço assim, sem a minha vontade mesmo, e me levou lá, e ela: venha. Eu dobrei os joelhos, ela colocou a mão sobre mim e falou assim: nós vamos orar aqui, quem sabe não é hoje. Eu falei: conversa, Madalena. Aí ela falou, falei: daqui a pouco ele desce aí e fala te canta labacia, tudo ensaiado esse negócio. Aí ela disse: não, hoje você pode receber hoje. Ela colocou a mão sobre os meus ombros e ela começou a orar comigo. Daqui a pouco aquele pastor desceu, eu não sei o nome dele, não sei a fisionomia dele, não sei nada dele. Eu sei que ele desceu e ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim: jovem, assim diz o Senhor para você, para de perder tempo com o mundo, afina sua vida no meu altar, porque eu vou abrir a tua mente, eu vou preparar você para pregar em muitos lugares desse país e até fora desse país. Jovem, eu quero revestir você da minha unção, para demonstrar que sou eu que estou falando. Recebe uma coisa que você está pedindo há muito tempo. Quando ele falou isso aí, irmãos, aconteceu uma coisa na minha mente. Eu parecia um retardado mental. Eu comecei a falar em línguas estranhas e eu ficava tentando controlar a minha boca. Eu dizia: não, eu não posso falar essa língua. E vinha com mais força. E eu ficava tentando compreender o que eu estava vivendo ali. Mas eu sei que eu falei em línguas estranhas a noite toda. Quando foi de manhã, minha irmã me levou carregado para o ônibus e eu falei em línguas estranhas. E toda hora eu querendo assim, sabe, resistir. Mas eu não aguentava ouvir um irmão falando: a paz do Senhor, glória a Deus, varão, Deus te abençoe, que eu já caí. Era terrível. Naquele dia à tarde, eu fui pregar em Indaiatuba. Cheguei lá em Indaiatuba, fui de ônibus falando em línguas estranhas e me cobrindo a cabeça para não parecer um louco dentro do ônibus. E aí eu fui pregar em Indaiatuba. Quando eu desci do ônibus, a minha irmã olhou para o pastor que estava nos esperando ali na rodoviária de Indaiatuba e disse assim: ele acabou de ser batizado no Espírito Santo, não fala com ele não. Quando o pastor pegou e falou: é verdade, varão? Eu comecei a falar em línguas estranhas e a chorar. Eu entrei no carro, aí ele falou assim: fique em paz, lá em casa eu tenho um quartinho lá que você vai ficar falando em línguas estranhas o dia todo. Eu entrei no quarto, fiquei falando em línguas estranhas o dia todo. Falei a noite toda, fui pregar, não preguei nada, não expliquei nada, não disse nada para a igreja, só falando em línguas estranhas. Os irmãos coitados não estavam entendendo nada aquele dia, mas eu sabia o que eu tinha experimentado. Eu tinha experimentado uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu me lembro que eu trabalhava numa fábrica, eu fazia salgados numa fábrica, eu trabalhava na laminadora, e aí eu estou lá trabalhando, eu trabalhava com máscara. Eu me lembro que eu dava graças a Deus, porque eu estava lá trabalhando, daqui a pouco vinha um hino, assim eu começava a falar em línguas. Por diversas vezes eu larguei a máquina lá, desliguei e fui no banheiro, dobrei o meu joelho ali perto do vaso sanitário e fiquei falando em línguas estranhas. Eu não posso negar essa minha experiência. Isso é para nós também, isso é para mim, isso é para você. Um dos pastores que eu tive contava uma experiência muito interessante. Aí eu termino aqui para nós orarmos. Ele disse que na igreja, lá onde a gente congrega, havia um irmão que trabalhava no fórum.
ele era, na época lá, escrivão, e ele trabalhava no fórum, e ele era relutante, ele era recalcitrante com essa questão do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito também é poder e virtude. Ele era recalcitrante, ele sempre crítico, dizendo, isso não. E o pastor sempre dizia para ele, uma hora o Senhor vai te pegar, e quando o Senhor te pegar, você nunca mais vai poder negar essa doutrina e a atualidade dos dons para nós, nunca mais. E aí ele dizia, conversa é essa? Tá bom, isso é coisa de gente fraca, gente esmiolada, isso é coisa de gente boba, gente infantil, gente que se esconde atrás da religião. E ele bem crítico. Um dia ele está lá no escritório, lá no fórum, trabalhando numa Olivetti. Vocês aqui não sabem o que é Olivetti. Olivetti era uma máquina de escrever antigamente, que existia nos fóruns, você tinha que fazer curso de datilografia. Se você fizesse curso de datilografia, meu Deus, você andava assim, na rua, você era extraordinário, né? Quem cooperava uma Olivetti era tremenda. E aí ele estava lá operando a Olivetti, lá no fórum, redigindo lá um despacho judicial, está lá. Daqui a pouco ele lembrou de um, aleluia, glória a Deus, divino companheiro no caminho. E ele começou a cantar, e ele foi falando sobre o Espírito Santo e cantando, e ele estava lá, e daqui a pouco ele começou a apertar com mais força, e começou a apertar com mais força. De repente lágrimas correram no seu rosto. Lamacandarabarrai, uma palavra diferente tomou conta dos seus lábios, e ele começou a falar em línguas estranhas. E aí o que ele fez? Ele pegou o Olivetti, colocou na cabeça, e ele saiu falando em línguas estranhas, andando pelo fórum. Afastaram ele porque achavam que ele estava com problema psiquiátrico. Depois de uma semana ele voltou para o trabalho e explicou para todos da repartição: isso não é loucura, isso é o poder de Deus.